Nós vamos agora para a seção 12 do Tratado de Jamyang Shaiba, os princípios budistas. Então, item B, indicating that certain professors of the tenets are mistaken about the meaning established by those, indicando que certos professores dos princípios estão errados sobre o significado estabelecido por eles. Aqui começa Nimpa e etc. Né? Então, the opposites of the two, peer teaching and the teacher who has exhausted all defects, are the others. Os opostos dos dois, os ensinamentos puros e o professor que exauriu todos os defeitos, são os outros. Hence, assim, assertions that it's not by refuge and that the teachers are the same are mistaken. Então, afirmações de que não é por meio do refúgio e de que os professores são os mesmos está incorreto. Nimpa ki chakni lo jangjijer. Então, vamos lá. Aí continua aqui embaixo, mas deixa isso para lá, vamos lá. Word commentary on the root text. Through the opposites of the aforementioned four, view, meditation, behavior, and fruit, it's established that the author's teaching is impure, and through the opposite of a teacher who has extinguished all defects, it's established that other teachers have defects. Então, o comentário do Nawan Pelden é o seguinte. Através dos opostos dos mencionados quatro, visão, meditação, comportamento e fruto, ou resultado, foi estabelecido que os outros ensinamentos, o ensinamento dos outros é impuro, e através do oposto, the opposite of a teacher, e através daquilo que é oposto de que um professor, que extinguiu todos os defeitos, isso é estabelecido que o professor dos outros sistemas have defects, tem defeitos. Hence, you should know that it is mistaken to say that the differentiation of outer and inner is not made through refuge, and that it's mistaken to assert that the teachers of outer and inner is one. Tá? Assim, você deveria saber que é errado, é incorreto dizer que a diferença entre os sistemas externos e interno, tome como interno como sendo o budismo, tá bom? E externo qualquer outro sistema que não é o budismo. It's not made to refuge, não é feito através do refúgio, e que it is mistaken to assert, e que é errado afirmar que o professor de qualquer sistema externo e em relação ao interno, uma coisa só. Né? Então, a ideia que está aqui é o seguinte, olha, existem diferenças entre os sistemas budistas e os não budistas. Mas vamos considerar agora como aquilo que ele chama de interno, como sendo o sistema budista, como se fosse possível uma unificação em todos eles. De fato, há uma hermenêutica possível de união em todos eles, que é as quatro nobres verdades, o caminho óptimo e assim por diante. Né? Então, mas, por exemplo, Bodhicitta não é específico do sistema Theravada, mas é do Mahayana. O que é Bodhicitta? A mente heróica da iluminação. O desejo pela plena iluminação. As 10 perfeições, por exemplo, do Mahayana, não é específico do Theravada nem do Sarvastivada. Então nós temos aí algumas diferenças. Mas considerando então o interno, aquele que é marcado pelo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, e através desses quatro, visão, meditação, comportamento e fruto, nós consideramos que aqueles que são externos, diz o texto, não são os mesmos e que a gente não pode dizer que dá na mesma e que tudo é uma coisa só, porque vai no contrassenso daquela ideia de centelhas divinas do Max Miller na Europa no século XVIII, né, que teve aquela ideia de uma religião unificada, que por baixo tinha a ideia de dizer que o cristianismo era a religião mais elevada que existia no mundo. O que reflete não um erro do Max Miller, na minha opinião, mas uma questão da personalidade das pessoas e da natureza humana. O sistema que a gente adota como religião é sempre o melhor que tem, porque nós nos consideramos, assim, vamos dizer assim, nós consideramos as necessidades, mas, assim, num sistema de maior
prioridade do que dos outros, não é mesmo? Então é um pouco natural que vamos chegar na conclusão de que a minha religião é melhor que a sua, né? Então, isso a gente precisa entender bem. Agora, como diz a sua santidade o Dalai Lama, como diz Martin Luther King, como disse Thich Nhat Hanh, como disse uma série de outros grandes luminares, como Gandhi e agora outros luminares. Bom, né, nós temos uma série de pessoas que a gente poderia citar, não convém. Mas todos eles, tá bom, Ambedkar, por exemplo, todos eles diziam que em termos sociais nós temos uma grande variação, pluralidade, pontos de vistas e etc. E todos têm que conversar entre si no sentido de manter uma ética de manutenção da paz, senão um grupo acaba exterminando o outro. E nessa ideia de extermínio, provocar guerra é sempre bom para grupos, mas no geral é sempre, vamos dizer assim, colocando de lado o pequeno grupo que se beneficia disso, todos os grupos acabam sendo prejudicados. E esse pequeno grupo que recebeu uma vantagem naquele momento, depois acaba sendo prejudicado porque o todo está prejudicado. Então, a ideia de guerra é sempre ruim. A ideia de guerra religiosa tem que ser evitada sempre. Esse texto traz a ideia de uma apologética, que é o gênero Siddhanta do budismo indiano, que é um gênero apologético que depois é replicado no tibetano, no chinês, no Japão, na Coreia do Sul e assim por diante. Né? Então nós temos aqui Mongólia e assim vai, né? Tailândia. Então o gênero apologético. E isso aqui é um texto apologético, mas a gente precisa lembrar, no que diz respeito a pessoa ou a um grupo pequeno de pessoas, não vai ter jeito. Sempre vai ter gente falando a minha religião é melhor que a sua. Mas no que diz respeito à macroestrutura política, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente não pode provocar brigas entre grupos grandes, porque senão todo mundo sai prejudicado. Então é preciso aprender a respeitar, a dialogar e a conviver em paz, tá bom? Manter a paz social, certo? Ainda que isso seja difícil, a gente tem que começar a manter. E como é que a gente faz para manter isso? O grande segredo está em entender a perspectiva do outro, né? A Sua Santidade Dalai Lama, de novo, Prêmio Nobel da Paz, constantemente diz isso. O Papa Francisco bateu nisso até a sua morte, né? Bateu na mesma tecla até a sua morte. O Papa Leão XIV agora está falando a mesma coisa. Outros líderes budistas, como Thich Nhat Hanh e os seus sucessores, vêm falando a mesma coisa também. Então nós temos essa questão assim em todos os lugares do mundo, né? A Igreja Anglicana, né? A Igreja Metodista, todas elas trazem essa ideia, a calvinista também, de que quando se fala de um macro sistema, nós temos a luterana, né, claro, nós temos que tomar um certo cuidado em relação à manutenção da paz e entendimento do outro, né? Tá bom? Então, é isso, chegamos ao final da nossa 12ª sessão e logo mais vocês me acompanhem aqui para o próximo tópico, que será Brief Indication of Outer and Inner in Terms of the Body, em 4 partes, né? Uma breve indicação em termos do corpo, no que diz respeito ao interno e ao externo, tá bom? Então isso tem 4 partes, a gente vai ver na 13ª sessão. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você na nossa próxima sessão, como eu já falei. Tchau!